Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de conversar com Maricélia Pereira de Souza, uma mulher de 55 anos, nascida na Bahia e que desde 2003 ela está residindo em Uberaba. E a Maricélia hoje, ela traz para nós aquilo que eu sempre digo. Turismo ele dá resultado, ele gera emprego e renda, principalmente através da gastronomia e artesanato. Mas, Maricélia, como que começou a tua trajetória estudantil? Então, lá no interior da Bahia, da cidade de América Dourada, nasceu a Maricélia, mais 10 irmãos, casal, né, de meus pais. Só que assim, lá na nossa época, a gente começava a estudar, fazer a primeira série com 7 anos. Daí Era tudo começamos a muito estudar. longe, não era? Era, e não tinha educação infantil, não tinha nada disso que hoje a educação oferece, né? Mas, a partir daí, comecei a estudar e foi. Na adolescência, tornei adulta, eu consegui concluir o magistério lá na Bahia. Ah, então você teve a formação até uma faculdade. Não, magistério. Na época, eu formei em magistério, Tá. Que entendeu? equivale ao colegial, seria isso? Isso, na educação infantil. Hoje é chamado, né? Então, aí, claro, sempre eu fui uma moça muito estudiosa, né? Depois eu casei muito jovem, aí a gente deixa estudos de lado, tive os meus filhos, mas sempre pensando em melhorar a minha educação. Diante de tudo isso, houve o meu divórcio. Eu vim para Uberaba, depois do divórcio, eu vim para Uberaba, passar uns dias aqui com a minha irmã, que já residia há muito tempo. Retornei à Bahia. Com poucos meses, eu decidi vir morar em Uberaba. A E partir por que daí, de Bahia para Uberaba? O que que te trouxe para Uberaba? então, no primeiro momento, Adriana, foi realmente o meu divórcio. Meu divórcio me causou muito desconforto por parte do pai de meus filhos, e lá a gente não tinha liberdade de ser o que eu sempre quis ser, sabe? Sempre buscar o que eu tinha vontade. Porque, na verdade, a gastronomia me surgiu depois de muito tempo que eu estava aqui em Uberaba, em fazer o curso, né? Porém, em primeira mão, eu tinha vontade de fazer biomedicina. Então, meu sonho era vir a uma cidade grande, né? Porque eu via que poderia me oferecer oportunidades diversas, né? Aí, enfim, acabei vindo para Uberaba. Você e quantos filhos, Maricélia? Olha, eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma moça. Eu trouxe dois, trouxe um casal. O meu menino mais velho ficou lá com meus pais. Depois eu retornei lá, comecei a estabilizar aqui com o trabalho, eu retornei à Bahia para trazer meu filho, meu outro filho, né? Só que ele não quis vir. Depois que ele completou 18 anos, ele resolveu vir para aqui. Só que ele não adaptou, Entendi. voltou. Aqui ficou eu e meus 2 caçulas, né? Minha menina e o caçula. E até hoje, fazem 22 anos que eu moro aqui. E como que saiu a ideia da biomédica e entrou a gastronomia?
Veja bem, eu tentei fazer biomedicina aqui, só que eu não era uma pessoa bem esclarecida com relação os meios que poderiam me trazer esse curso, talvez até por uma bolsa, esse tipo de situação. Eu não tinha muita informação. Mas, mesmo assim, eu tentei e não deu certo. Por quê? Porque eu sou uma moça de família humilde, então para fazer faculdade tinha que ter dinheiro, eu não tinha. Eu era nova aqui na cidade, para me adaptar aqui foi muito difícil, porque é totalmente diferente, né, da minha região. Portanto, eu comecei a estudar, fazer cursinhos, alguns cursos aqui. Se eu for citar aqui, são vários. Inclusive, eu fiz aqui em Uberaba, eu fiz técnica em enfermagem, fiz enfermagem do trabalho. Porém, eu E aí trabalhei você como cuidadora. trabalhava na área de. Porque tudo que Não, você está falando, você começou a buscar a área de medicina. Enfermagem, justa- enfermagem do trabalho, porque você queria ser biomédica. justamente, eu queria estar nessa área. Daí, só que assim, na minha adolescência, meus pais eram muito rigorosos. Meus pais não, o meu pai, a minha mãe era um doce de menina. Meu pai era muito rigoroso, então ele colocava nós à prova de tudo. Por exemplo, nós íamos para a roça, depois da escola, nós íamos para a roça com ele, montada num cavalo, num jegue. Tinha uns suportes assim que posicionava de um lado e do outro, colocava três meninos do lado, três do outro e ia lá para a roça nos afazeres normais lá. Meu pai, ele me levava também, e aí, tipo assim, nós éramos adolescentes, mas ele forçava a gente a fazer comida. A gente forçava a gente a fazer, cozinhar para eles, para os homens, né? Os trabalhadores, inclusive meu pai. Daí eu comecei a cozinhar e comecei a tomar gosto. É interessante que até hoje eu tenho um sinal no meu dedo que uma faca me machucou aqui, que eu era adolescente, nossa, até o sinal até hoje, na roça com meu pai. E ele era muito rigoroso, ele era muito rígido. Você tinha que fazer tudo certinho, tudo direitinho. Aí tudo bem, todas as vezes que havia necessidade de ir à roça para ajudar ele nos afazeres, a gente ia, mas porém a gente também estudava, né? Depois eu casei muito jovem, aí eu comecei a me dizer, eu ajudava a minha mãe também nos afazeres domésticos. Nós éramos uma família grande, né? A gente tinha que ajudar para ajudar na despesa, porque era muito filho. E aí, lembro que eu casei muito, muito jovem. Só para fugir do pai. Sim, para Que fugir do é, pai. que é normal Para das fugir. nossas mães, avós de antigamente. Então, mas assim, nossa, meu pai, a gente trabalhava demais. Ai, meu Deus do céu, não vou me lembrar. Mas, enfim, a gente queria, para fugir do pai também, eu afirmo, mas a gente, lá na nossa tradição, era muito, assim, muito rígida. Nós, mulheres, tínhamos que casar muito jovem. Nós, mulheres, não poderíamos namorar com um rapaz muito tempo, entendeu? A gente não poderia beijar os rapazes, de jeito nenhum. Primeiro namorado é o que você vai casar. E assim aconteceu comigo, com minhas irmãs. E eu casei com o pai dos meus filhos, vivi com ele 10 anos. Depois eu percebi que realmente não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era estudar. E aí você Aí veio foi. para Uberaba e começou. Aham. Primeiro, que quando eu separei dele, eu lá mesmo no interior, eu comecei a fazer um curso de espanhol numa cidade vizinha, Irecê, Bahia. Eu fiz um ano de espanhol, né? Nossa, eu estava me sentindo maravilhada. Falei, agora estou preparada para ir para o mundo. Mas, enfim, não tem nada a ver, né? A realidade é dura, né? Aí eu vim para aqui. Eu passei E muitas aí, dificuldades. tá bom. Agora você chegou em Uberaba, você começou a trabalhar como enfermeira, como Não, segurança do trabalho. não, não, não. É engraçado que eu me perguntava, meu Deus, quem sou eu? Seriamente. Eu procurei estudar, fiz vários cursos de recepcionista, fiz de telemarketing.
atendente de telemarketing. Lá na Bahia, eu trabalhava como recepcionista no hospital da minha cidade, né? Mas, enfim, eu nunca me encontrava. Eu falei, porém, eu tenho que ter algo em mim, Deus tem que ter plantado algo em mim que poderia fluir. Eu preciso me descobrir como ser humano. Aí foi isso. Sim, aí voltando à história de casada, aí eu comecei a cozinhar com meu marido, né? E meu marido levava muita gente para minha casa, os amigos, né? Aí eu comecei a cozinhar, o pessoal começaram a elogiar. Eu lembro que uma vez eu fiz a gente fala lá, carne cozida, que fala carne de panela. Eu fiz, o pessoal comeram, fiz com legumes, sabe? O pessoal elogiaram demais. Aquilo ali já me deu uma alegria profunda. Até porque eu já fazia comida desde adolescente, né? Lá nas roças. Depois eu comecei a desenvolver algumas comidas interessantes na minha casa, convidar a família, convidar os amigos do meu marido, ia muito lá, né? E com isso foram me trazendo muitos elogios, e eu comecei a gostar daquilo. Depois eu vim para aqui, meus amigos sempre que eu fazia alguma coisa, eles gostavam que eu mostrava algum tipo de comida, principalmente da nossa tradição lá do Nordeste, né? A maravilhosa muqueca. Então, o pessoal comeram aqui e gostavam. Falava sempre para mim, Mari, por que você não faz gastronomia? Mari, por que você não faz gastronomia? E isso eu estava fazendo técnico em enfermagem na época. Está fazendo técnico em enfermagem. Mas isso só passou na minha mente, mas não ficou muito fixa com essa relação. Depois surgiu a oportunidade da minha menina estar conversando com uma amiga aqui, ela comentou que a gente poderia fazer cursos superior gratuito, aí eu não perdi tempo, falei, é agora. Aí eu fiz a inscrição, Foram quantos então, anos de gastronomia? hã? E foram quantos anos de estudo? Foram 2 anos. 2 anos. E qual que é Sim. teu carro-chefe hoje? Você se formou, você abriu uma empresa e hoje você atua como empresária de gastronomia, é isso? Ó, veja só, justamente. O que aconteceu? Até mesmo antes de eu concluir, eu andei pensando, falei, meu Deus, eu preciso fazer valer a pena esse curso, porque é realmente o que eu gosto, eu me descobri, acabei me descobrindo, que é realmente o que eu gosto de fazer, o que eu faço com amor, que eu distribuo amor nas minhas comidas e as pessoas aqui gostam. Graças a Deus, os meus marmitex são bem aceitos, aonde eu vendo. E aí isso aconteceu, tudo isso. Tipo assim, a minha intenção de cursar um curso superior à gastronomia, por exemplo, pelo fato de eu gostar de fazer comida, de agradar a família, de agradar amigos, sabe? E depois tornou. Então, hoje o Uma hora, teu ramo de negócio é uma marmitaria, sim, sim, a tá? marmitaria. E qual que é o carro-chefe? É aquele que o dia que você faz, ele vende tudo, não sobra nada. A frango, ao molho de cebola caramelizado, eles amam, Ó, eles amam. Feijão tropeiro também, porque são 2 dias nas semanas que eu vendo bastante. Claro que tem dia que não vende tanto quanto os outros dias, né? Mas eu tenho assim o meu cardápio bem elaborado para que eu não me perca. Mas assim, na segunda, que é hoje, já vendi bastante, graças a Deus. E no hoje qual foi o sábado cardápio, Maricélia? foi Maricélia? o frango. Hoje foi feijão de caldo, arroz branco, macarrão ao molho vermelho, frango, cebola caramelizada e maionese. Terça-feira. Hã? E na terça, qual que é o teu cardápio Ah, diário? sim, o andamento de meus cardápios, né? Na terça-feira. Porque assim, eu consigo elaborar os meus cardápios conforme a situação. Claro que tem um padrão também do feijão, arroz, o macarrão, é sempre padronizado, e duas proteínas. Por exemplo, como eu te falei hoje, que
a maionese, mas tem o frango, na maionese também eu incluo ovos, porque são duas proteínas, né? Para que meus clientes sejam bem alimentados. Na terça-feira, feijão de caldo, arroz, macarrão, bife acebolado, picadinho de abobrinha e salada de alface e tomate. Na, Muito bom. na quarta-feira, feijão de caldo, arroz, macarrão, porque eles amam macarrão, inclusive as crianças. Carne de panela, mandioca e saladas. E assim vai. Quinta-feira, na quinta-feira eu sirvo estrogonofe de frango, arroz branco, canelone e batata palha. As crianças adoram. Depois vou te Ai, não é explicar só por as que, crianças, não, viu? Também. por que eu falo as crianças, porque eu já sinto como se fossem meus filhos. Porque assim, aqui onde eu moro, que a minha marmitaria eu montei aqui na minha residência mesmo. Aonde eu moro, eu percebi que há uma necessidade de alguém servir comida pelo fato de nós mães trabalhar o dia todo, aquela correria da vida, né? Alimentar filhos para ir para a escola. Nossa, no primeiro dia que eu lancei esse Marmitecas, eu fiquei super feliz e surpresa. E até hoje eu tenho meus clientes, porque tem que fazer comidinha, tem que entregar um Marmitex até um certo horário, porque as crianças precisavam almoçar para ir para a escola. Então é Maricélia, isso. detalhe. Com quantos anos você abriu a sua empresa? Não, foi o ano passado, não tem muito tempo. Foi no andamento do curso, sabe? Que eu comecei a tomar mais gosto ainda. E você sempre trabalhou de funcionária, CLT, carteira assinada. Sim, E aí sim, você decidiu, foi um risco. O que que você sim. achou? Está satisfeita? Nossa, muito feliz. Eu comento com minha filha, que surto foi esse que eu dei? E ela falou, pois é, minha mãe, só Deus explica tudo, porque foi tudo assim, sabe? Mágico. Porque eu trabalhava numa empresa, me sentia muito bem lá, uma empresa me tratou com muito respeito, sabe? É uma empresa muito boa. Porém, eu falei, pedi meu gestor para mandar embora, porque eu queria o dinheiro do meu acerto para eu investir, né, em alimentos. E foi isso que aconteceu, assim, ó, surtamente. Daí eu fui no mercado, falei, filha, vamos comprar alguma coisa que eu quero vender comida. Olha só que loucura. Aí foi nessa segunda-feira, no dia 17 de novembro, eu lancei o meu primeiro cardápio, que é esse que eu te falo, né? Da segunda-feira que tem um frango, a cebola caramelizada. As crianças adoram. Aí eu lancei, falei, a minha filha que fez a logo, fez tudo, né? Gente, no único dia, inclusive tem gente aqui me pedindo marmitex, viu? Aí nesse dia que eu fiz os marmitex, eu vendi 8 marmitex. Só aqui no condomínio. Nossa, eu fiquei muito feliz, e o pessoal elogiando. Você precisa ver cada comentário tão emocionante, que até hoje eu me emociono quando eu lembro. Falei, filha, é isso que eu quero mesmo. Eu quero fazer, eu quero que as pessoas se sentem satisfeitas, sabe? Feliz. Nossa, é muito bom. É muito bom. E eu faço com Aí, em muita. Uberaba, é uma cidade turística. Ela é Sim, mais envolvida com o agro. E você sim. acredita que isso vai aumentar o fluxo de clientes que você tem? Ah, essa é a minha proposta, né? Eu pretendo crescer, sim, com humildade, mas com consciência também. Porque Uberaba é uma cidade muito boa, muito turística mesmo. Aqui há, sim, oportunidade de crescimento, sabe? De qualquer pessoa que tenha interesse de empresariar aqui, com certeza dá certo. Sabe, eu, como uma pequena empreendedora, já estou me sentindo bem, sabe, bem satisfeita com a situação. Maricélia, e qual que é o teu recado para as mulheres que hoje estão assim, olhando, não sabe o que faz da vida, parou de estudar muito cedo? Vale a pena voltar aos estudos? Vale a pena investir numa carreira, numa gastronomia?
Adriana, eu vou te falar, se eu pudesse, seriamente, colocar na mente de todas as mulheres guerreiras da vida, mulheres trabalhadoras, mulheres inteligentes, sabe? Tantas profissionais que eu conheço até, muitas profissionais na cozinha. Adriana, são espetaculares, só que não tem, assim, uma ambição de crescimento, não tem uma educação, sabe? Que pode dar uma luz, um futuro a essas mulheres, sabe? O que eu sempre, tipo assim, o que eu posso participar com elas, que acreditem nelas, acreditem, estudem, porque a educação leva a gente em lugares maravilhosos, nos traz surpresas, sabe, incríveis e nos deixa mulheres mais firmes, sabe, mais poderosa, consciente e firme no que quer, sabe? No que quer viver, no que quer mostrar. Mulher, sei lá, eu acho que mulheres que ainda, inclusive eu conheço uma moça que tem 40 anos. Ela é uma menina tão trabalhadora. Eu falei, vamos estudar, que estudar a gente consegue alguma coisa na vida. Parado não dá. E ela, ai, mas eu tô velha, tenho 44 anos. Eu falei, ai, meu bem, eu vou fazer pós, vou fazer doutorado, vou fazer tudo. Enquanto vida tiver, eu vou estudar. E é Maricélia, na isso. tua turma, você era a mais velha da turma? Quantos Sim. alunos eram no total? Na minha turma eram 6 alunos. Ah, são poucos. Sim. E eu sou a mais velha de todas, eu sou a mãezona de todos. Os outros eram todos mais jovens. Porém, só 3 conseguiram concluir, porque os outros desistiram. E eram jovens, muito jovens. E hoje o teu negócio é conhecido como teu Marmitex da, negócio. Marmitex da Vovó Mari. Por que, vovó Mari? Ah, é uma história muito longa, Adriana. Adriana, eu tenho um netinho de 7 anos. O meu netinho, o Theo Lacerda, é a luz que deu para minha vida, sabe? É a razão do meu viver. O Theo, ele é um tipo assim, dos participantes dessa minha vitória, sabe? Dessa minha decisão, porque o meu Theo, ele é autista. Você sabe que tem restrição alimentar. E esse menino, eu cuidei dele porque eu trabalhava à noite e a minha menina trabalhava durante o dia, né? Então, durante o dia eu ficava com o Theo. Eu alimentei o Theo, sabe? Como vó, como mãe, como tudo, porque ele é meu filho também. Enfim, e o Theo tem restrição alimentar. Mesmo assim, Adriano, ele nunca deixou de falar, vovó, o seu papai é o melhor papai do mundo. Nota 1240, a nota que a criança me dá. Então, nossa, ele me despertou assim, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de poder alimentar uma criança com restrição. Foi o que eu fiz. Diante de tudo isso, né, eu falei, gente, eu sabia muito pouco sobre as necessidades do autista, né? E eu tenho um que é minha vida. Foi o que eu fiz. Falei, eu vou fazer um curso rápido, pelo menos de 20 horas, para eu entender um pouco a necessidade dessas crianças, né? Enfim, eu fiz o curso. Graças a Deus eu estou um pouco apta, sabe, a lidar com a situação. Inclusive, eu tenho clientes aqui que as mães, elas falam, Maricélia, muito obrigada por você existir, muito obrigada por você alimentar meu filho hoje. Eu falei, mas por quê? Ela falou, Maricélia, meu filho é autista, esse menino quase não come. Esse menino não come quase nada. E eu pedi um Manitex com você só para experimentar. E ele amou o frango e o macarrão. Aí a criança está comendo. Você está entendendo? A mãe está feliz, eu também estou feliz, a criança está alimentando, a criança gostou. Então, isso é uma satisfação muito grande, sabe? E isso partiu do meu netinho também, porque ele sempre me elogiou. Ele sempre me elogia, ele me chama assim, vovó Masterchef. Ele tem até um copo que ele mandou fazer para mim de aniversário, sabe? Pois assim, Masterchef Mari. Aí foi quando o Theo falou: "Não, você é a vovó Masterchef".
Depois surgiu essa Entendi. ideia, vovó Marmitex, vovó Mari, entendeu? Aí foi o Theo que me deu essa Que bom, inspiração, meu Mari. neto. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Fiquei muito feliz quando eu vi a tua história. Eu recebi um release de um colega meu, né, que é da escola onde você estudou, e eu falei: não, essa história merece ser contada. Ou seja, uma mulher que não parou no tempo, muito pelo contrário, diante dos obstáculos e dos desafios, ela olhou a educação como um carro-chefe para seguir adiante. E Sim, hoje você pode se dizer que é uma mulher assim, realizada? sim. Nossa, realiza. Nossa, eu sou muito feliz hoje, sabe? Porque eu, como eu te falei, eu sempre me perguntava quem sou eu, meu Deus? Porque todo mundo tem uma profissão, todo mundo tem uma vocação. Só que a minha vocação, Adriana, estava escondida. Não sei se é por causa da minha vida, sabe? Que era muita luta, eu tinha que trabalhar muito para cuidar dos meus filhos. Até quando eu ia para o serviço de ônibus, que via a faculdade da Uniub, eu falava, nossa senhora, que vontade de entrar nessa faculdade, mas como que eu vou? Primeiro, eu não tenho condições, e segundo, eu tenho que trabalhar para alimentar meus filhos. O que é que eu faço, meu Deus? E com isso as coisas foram acontecendo, sabe? Mas eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de fazer algo, para sempre a minha cabecinha tá focada, sabe? Tá livre de pensamentos bobos, de tentar melhorar a minha pessoa, de trazer para os meus filhos esperanças, coisas boas, educação principalmente. Então, é só alegria, sabe? É muita felicidade. Uma outra coisa aqui, que foi tudo muito mágico também, que, sabe, é Deus, simplesmente Deus. Deus parece que o universo parece que conspira, sabe? Ou traz pra gente, assim, tudo quando que você merece. Aí na duração do curso de gastronomia surgiu uma oportunidade de ir à França. Olha, que chique! Desculpa, como que as coisas acontecem assim naturalmente que você não consegue trazer a explicação. Eu tenho uns amigos aqui que o filho dele foi morar na França. Aí, só que o filho dele convidou o pai, né? Depois de 2 anos, convidou o pai para ir lá para visitá-lo. Só que o pai tinha medo de avião. Ele falou assim: ah, eu vou chamar a louca. Ele me chama a louca, né? Vou chamar a louca, que a Mara é corajosa, ela enfrenta tudo, vou chamar ela para ela ir comigo. Falei: é bonito, né? Se morrer, vai ser os dois, né? E eu vou ter que morrer também. Enfim, aí foi nessa brincadeira. Aí eu fui me preparando, um ano me preparando, trabalhando, trabalhando, juntando dinheiro, sabe? E deu certo. Comprei minha passagem e fui com eles. Ai, Adriana, que experiência. E você trouxe alguma experiência de lá para a tua cozinha? Nossa, maravilhosas experiências. Eu trouxe um monte de temperos de lá também. Fui na minha mala e trouxe. Tenho até hoje. Olha, Adriana, foi lindo. Sabe, a gastronomia de lá é linda. E eu tive ainda a audácia. Eu falei, gente, França é o berço da gastronomia mundial, né? Mas eu sou atrevida, eu vou conhecer além da gastronomia francesa, vou procurar aqui a gastronomia italiana, a gastronomia alemã, gastronomia tal. Eu sei que eu andei ainda em três, eu consegui ainda mais 3 restaurantes de outros países, sabe? Portugal, Alemanha, França, qual foi o outro país que eu fui, restaurante? Da Índia. Nossa Senhora, que gastronomia diversa, sabe, Adriana? É tudo muito bom, tudo Foi muito um lindo. aprendizado internacional, então. Muito, foi um aprendizado internacional. Eu trouxe, e engraçado que agora eu aprendi algumas coisinhas, sabe, no tempero, mudar alguma coisinha que fica uma delícia. Eu trouxe de lá essas experiências, tive a curiosidade de perguntar algumas coisas, e a menina que era intérprete da gente, ela perguntava para os garçons lá, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer um dono do restaurante lá, Le Petit Mignon, ele é dono e chefe também de lá, tive a oportunidade de conversar com ele, tirar fotos, eles serviram um cardápio maravilhoso. Eu comi muita coisa, Adriana, que eu nem sei o nome, só sei que eu experimentei tudo que eu pude. Foi E trouxe para sua gastronomia. Sim, com certeza. Nossa, tem algumas ervas aqui, sabe, que eu incluo no.
Tipo assim, meu marmitex é simples, sabe? Mas tem um toque de amor, assim, e umas ervazinhas também da França, né? Tô até com medo de acabar. Como que eu vou fazer para manter, né? Enfim, foi muito bom. Muito boa experiência. Fiquei 10 dias lá, foi perfeito. Amei, serviu muito para mim, sabe? Na minha experiência, está me trazendo muitos frutos. Que bom, Mari. Fico muito feliz. Te desejo muito sucesso e conte sempre com a Rota do Turismo, viu? Sim, muito obrigada, viu, Adriana? Eu que agradeço sua disponibilidade. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.